É com muito prazer que a gente recebe aqui no Parada dos Esportes um dos mais brilhantes repórteres, apresentadores, jornalistas esportivos desta nova safra. Não tão nova assim, ele é novo, mas não tão novo assim. O pessoal já se acostumou em vê-lo na TV e já está fazendo falta na TV. Eu estou falando de Carlos Cereto, que vai bater um papo com a gente, falar sobre esporte, sobre futebol, sobre Olimpíada, e ele está com a gente. Tudo bem, Cereto? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Alô, Vieira Júnior, grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aos amigos, para o pessoal de São José dos Campos, do pessoal do Vale do Paraíba, da querida Vale do Paraíba, né, do querido Vale do Paraíba, da querida São José dos Campos, da Rádio CBN e do programa Parada dos Esportes. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio. Prazer é todo nosso, viu, Cereto? Cereto, como é que tá o canal do Cereto, hein? Tá fazendo sucesso, hein, Cereto? Ainda está engatinhando, né? E para mim é uma grande novidade, né? As mídias sociais, as redes sociais, é um grande barato. Já não dá nem para dizer que é o futuro, porque é o presente, né? As redes sociais. É uma nova maneira da gente produzir conteúdo e de chegar ao consumidor, ao povo, ao telespectador, a quem nos consome, ao ouvinte, de uma outra maneira, de um jeito mais direto, né? Sem amarras, sem maquiagem. E o canal do YouTube, para quem não conhece, por favor, por gentileza, é só entrar no YouTube lá, procurar canal do Cereto, que está muito legal, tem muita coisa bacana e tem muita novidade ainda para acontecer. E é legal, né, Cereto, esse novo atual formato é muito bacana, que é bastante direto. Quando você faz as lives, já vem ali a resposta no bate-pronto, você já começa a ter um termômetro no momento do que o pessoal está querendo, do que o pessoal está achando, se concorda, se discorda de você, não é mais ou menos isso? Exatamente, é um retorno, né, um feedback imediato. Isso é muito bacana, porque, sobretudo do ponto de vista da produção de conteúdo, né, nós nos acostumamos durante, no meu caso, há 25 anos, trabalhando com jornalismo esportivo, a trabalhar com muita gente, né, com uma equipe muito grande. Jornalismo esportivo você não consegue fazer sozinho, jornalismo esportivo de qualidade, mas Sim. As redes sociais você tem que bater escanteio e correr para cabecear, né? Então você tem que fazer tudo. Eu estou com a ajuda do meu filho aqui, do Pietro, e a gente está fazendo tudo aqui na raça, mas está começando, um passinho de cada vez, está sendo bem legal, um trabalho de formiguinha, mas está sendo muito bacana aí a resposta do público. Legal. Cereto, me diga uma coisa, como é que tem sido as madrugadas acompanhando as Olimpíadas com esse frio? Tem ficado acordado até mais tarde? Tem acordado cedo para acompanhar os esportes, como por exemplo, futebol feminino? Foi 5 horas da madrugada, é uma dificuldade com esse frio. Como é que tem sido a vida do Cereto acompanhando as Olimpíadas? Olha, Vieira, com esse frio tá difícil mesmo fazer qualquer coisa com esse frio, né? Aqui em São Paulo tá muito frio, imagino que em São José também, né? Demais. Deve estar muito frio. Mas é o seguinte, eu tenho acompanhado principalmente o futebol, né? Eu não sou muito especialista em outros esportes. É claro que eu acompanho por obrigação, sou jornalista esportivo, sobretudo numa cobertura de Olimpíada, mas eu sou mais ligado ao futebol, gosto mais do futebol. A seleção feminina hoje foi eliminada, a seleção masculina, ela continua firme e forte, e eu fico sempre muito atento no que diz respeito à seleção feminina, do que diz respeito à seleção masculina, para prestar atenção em quem a seleção principal pode aproveitar. Entendeu? O Alisson está arrebentando na Olimpíada, né? Mas será que ele vai arrebentar no time principal? Será que ele é o jogador que está sendo titular no time principal? Uma coisa é você arrebentar na Olimpíada com uma equipe sub-23, outra coisa é você arrebentar no time principal numa Copa do Mundo, porque o que eu acho é o seguinte, que ainda a seleção brasileira principal, ela é muito dependente do Neymar, né? Total. Então, por acaso, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro na seleção Olimpíada, ganhou a medalha de ouro com o Neymar fazendo muita diferença. Mas eu não vejo outros jogadores que possam fazer tanta diferença assim numa Copa do Mundo. E a Copa do Mundo já vai acontecer no ano que vem, né? Então eu acho muito preocupante. Ô Cereto, em cima disso que você está falando, a seleção brasileira principal, a gente já ouvia isso há muito tempo, você com certeza já ouvia e até de repente debatia sobre o assunto, que a seleção brasileira, entre aspas, não é de brasileiros, porque são jogadores que estão na Europa e perde um pouco aquela identidade com o torcedor brasileiro. O brasileiro fica meio distante da seleção, essa mais ainda.
Como é que você vê essa relação e o povo meio desacreditado da própria seleção, que, como você bem falou, fica muito dependente do Neymar? Eu acho que o interesse do torcedor, o interesse do povo em relação à seleção brasileira, ele aumenta em ano de Copa do Mundo, né? Mas, de fato, existe um esfriamento, existe um distanciamento, primeiro porque a seleção não joga no Brasil. Segundo porque tem jogo da seleção quase que toda hora, quase que todo momento. É competição o tempo todo, né? Por exemplo, a Copa América que aconteceu agora. Tem Copa América quase que todo ano, né? Segundo que, de fato, os jogadores brasileiros são meio que os jogadores brasileiros que jogam no Brasil são meio que escanteados, né? Você vê o Gabigol está arrebentando no futebol brasileiro, e aí ele é convocado para a seleção, foi convocado, mas o Tite não bota ele para jogar, ou pelo menos não dá uma sequência de jogos para ele. O torcedor ele se sente mesmo muito distante da seleção brasileira. E como o calendário ele é muito bagunçado, quando os jogadores são convocados para a seleção brasileira, os jogadores que atuam no Brasil, eles desfalcam os times brasileiros no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, enfim, na Libertadores, e aí os torcedores ficam irritados. Você vê, por exemplo, o Daniel Alves, ele está lá na Olimpíada, foi convocado para disputar a Olimpíada. A Libertadores, o São Paulo está disputando a Libertadores, está disputando o Campeonato Brasileiro, sim, a Copa do Brasil, e não tem o Daniel Alves. Você pode ter certeza que o torcedor são paulino preferia que o Daniel Alves estivesse no São Paulo em vez da seleção brasileira. Acaba ficando irritado, e eu acho que isso causa também uma distância entre o torcedor brasileiro e a seleção do Brasil. Assim como aconteceu com o Pedro no Flamengo, né? O Flamengo foi lá, brigou pro Pedro não ir para as Olimpíadas e ganhou e ficou lá, né? Exatamente, só que no caso do São Paulo não teve força nem política e nem financeira para segurar o Daniel Alves, porque o São Paulo ele está devendo mais de milhões de reais, né, para o Daniel Alves. É muita coisa que está devendo, então não tem como. O Daniel Alves queria jogar a Olimpíada e o São Paulo acabou aceitando, mas o Flamengo sim, o Flamengo tem muita força financeira, tem muita força política e preferiu que o Pedro ficasse, mesmo sabendo que o Pedro no time do Flamengo é reserva e não é o titular é o Gabigol. Pois é. Falando dessa seleção olímpica que vai pegar o Egito agora, você vê o Brasil como um franco favorito ou ainda causa calafrios aí essa seleção que pode deixar escapar a medalha? Eu acho que ainda pode escapar a medalha, tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. Você vê a Argentina foi eliminada, né? A Argentina ela acabou sendo desclassificada, mas eu gosto muito do trabalho do Jardine. Eu acho que ele se propõe a fazer um time muito ofensivo e no papel essa seleção olímpica ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Você vê, do tempo para frente, ela tem jogadores de muita qualidade. Tem o Claudinho do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que é muito bom jogador, um jogador acima da média, é um jogador que pode ser observado com mais atenção para a seleção principal. Tem o Carliston, tem o Antony, tem o Paulinho, tem alguns jogadores realmente muito interessantes. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, jogador que passou pelo Corinthians, também é muito bom jogador. Então eu acho que no papel a seleção é ótima, mas na prática nem sempre isso acontece, né? Tem que ter o futebol é muito complicado. Com certeza. Sereto, agora falando um pouquinho do futebol feminino, tá uma comoção muito grande, as meninas que não há renovação, a Formiga que foi para lá com 80 anos jogar pela seleção brasileira, a Formiga já era experiente quando passou aqui pelo São José, agora na seleção com 43, 44 anos mais ainda, final da era Marta, não temos uma renovação à altura, ao que parece, uma comoção muito grande, a goleira Bárbara se envolvendo aí com discussões na internet. Como é que você avalia tudo isso em relação ao futebol feminino? Eu acho que é o final de um ciclo, né? Eu acho que é o final de um ciclo, eu acho que essa renovação ela já deveria ter sido feita há um bom tempo, mas é muito difícil, de fato, você deixar de fora jogadoras como a Formiga, jogadoras como a Marta, que representam uma história muito importante no que diz respeito ao futebol feminino do Brasil. E no caso da Marta, né, melhor jogadora, talvez a melhor jogadora de todos os tempos. No futebol feminino. Eu acho que agora é uma questão de renovação. Você vê, o Oswaldo Alvarez, o Vadão, foi muito criticado, né, no futebol feminino, e ele conseguiu resultados importantes, algo que a Pia, que é a técnica estrangeira, ainda não conseguiu. Está sendo muito badalada, mas ainda não conseguiu. Eu acho que falta também muito respeito com a história, né, do Vadão, que hoje mora no céu, né, nos deixou, mas que fez um trabalho excelente no futebol feminino. Mas está na hora da renovação, está na hora de fato de mudar o ciclo.
É verdade. Agora, como ter renovação se por muitos ainda, e eu me incluo às vezes, né, nós nos incluímos na parte da mídia, na parte dos patrocinadores, até mesmo por conta de preconceitos. É muito difícil hoje a mulherada conseguir jogar, em que pese, está muito melhor hoje do que há 10 anos atrás, mas ter renovação com essas dificuldades que ela sofre, como é que faz, hein, Cereto? Mas já está mudando bastante, já está, principalmente do ponto de vista do investimento no futebol feminino. Já existe muito investimento no futebol feminino, algo que não acontecia antigamente. Você vê, por exemplo, um clube como o Corinthians hoje tem um patrocinador próprio para o futebol feminino. Sim. Ele já consegue associar o futebol feminino do Corinthians a um sinônimo de excelência, e isso ele consegue atrair patrocinadores, ele consegue atrair dinheiro novo, ele consegue atrair a atenção do público, ele consegue atrair a televisão para as transmissões e consegue conquistar títulos, evidentemente. Você vê o trabalho que também está fazendo a Ferroviária de Araraquara, entre outras equipes importantes do Brasil, porque hoje existe a fomentação por parte da Confederação Brasileira de Futebol da necessidade e obrigação dos clubes principais da Série A também investirem no futebol, no seu time de futebol feminino. Então eu acho que já foi muito pior e eu acho que existiu uma evolução grande. Acho que o próximo passo é o investimento nas categorias de base, né? E isso vai acontecer com o tempo para que haja também a renovação e naturalmente haja o desenvolvimento da modalidade. Ô, Cereto, me diga uma coisa, é um assunto do momento também, em que pese é um assunto mundial, que é a Simone Biles. Ela foi corajosa, expôs uma situação, está estafada mentalmente. Como é que você vê uma atleta de ponta, a melhor da sua geração, da sua modalidade esportiva, desistir alegando problemas mentais na maior competição do mundo? É o que as ginastas esperam. Como é que você vê isso, tendo apoio inclusive do imperador, o Adriano, dando apoio a ela, dizendo que ele sofreu isso também? Como é que você vê isso? Olha, Vieira, é muito triste do ponto de vista do esporte, né, por um lado, porque evidentemente que é uma super campeã e que fica de fora da fase importante da Olimpíada, né, ela desiste de disputar a medalha, mas por outro lado é importante para mostrar para as pessoas que os atletas são seres humanos, né, por mais óbvio que isso seja, as pessoas esquecem isso. Sim. Porque sobretudo em esporte de alto nível, numa competição dessa, a preparação desses atletas ela é muito desgastante, né? Os atletas sofrem muita pressão, mas muita pressão mesmo, ao ponto em que chega um momento da vida desses atletas de alto nível, seja no atletismo, seja em qualquer esporte, no futebol, enfim, chega um momento em que eles vivem em função de conseguir o resultado, em superar limites, principalmente numa Olimpíada, atingir recordes, e fazem o ciclo olímpico durante os 4 anos, a preparação toda, às vezes 4, 8, 12 anos, para chegar numa Olimpíada, para tentar uma medalha, pelo menos a medalha de bronze. Isso é muito exaustivo do ponto de vista da mental, né? Você fica esgotado, o atleta fica esgotado do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, e pode sofrer uma depressão, pode sofrer um estresse, né, muito, muito forte. Então esse é o lado humano, né? Em todos os setores de atividade existe uma pressão, guardadas as devidas proporções, mas para um atleta profissional existe o lado do glamour, o lado glamorizado, que é o lado das vitórias, é o lado da badalação, né? É o lado da fama, mas existe o lado que traz muita pressão, e os atletas são muito pressionados, e chega um momento em que você para de sentir prazer para começar a sentir estafa, para começar a sentir dor, né? Então esse é um negócio muito sério. E a saúde mental, ela é muito importante. E obviamente que isso não começou a hora que ela pousou lá em Tóquio, né? Já vem carregando este fardo com ela e lá extrapolou, né? Isso, e sem contar que a gente não pode esquecer de jeito nenhum que a gente está no meio há 2 anos praticamente, o mundo está de cabeça para baixo, né? Exato. Com a questão da pandemia, o que mexe muito com todos, né? Absolutamente todas as pessoas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, no que diz respeito à Olimpíada, não se sabia se teria Olimpíada ou não, a Olimpíada
seria o ano passado e foi adiada para esse ano. Esse ano também, até as vésperas da Olimpíada, havia a possibilidade de não acontecer. Foi meio goela abaixo, né? Exatamente, exatamente para atender aos interesses comerciais. E o atleta fica naquela dúvida se continua a preparação, se não continua a preparação. Então é muito difícil. Eu acho que, por um lado, é interessante porque mostra o lado do ser humano também do atleta. Ô Cereto, eu coloquei nas redes sociais, eu queria a sua opinião, se você me permite. Se a Simone Biles, ela fosse a Simone Silva e ela fosse brasileira, aqui para nós brasileiros, ela seria uma pipoqueira, uma amarelona? Seria, infelizmente, porque o brasileiro, como já dizia o Nelson Rodrigues, ele tem o complexo de vira-latas, né? Pois é. Tudo que é fora do país, o brasileiro admira, e tudo que é dentro do país, o brasileiro, ele parece que ele rejeita, né? E deveria valorizar demais as coisas do Brasil. Você vê, por exemplo, se acontecesse isso com o Neymar, né? Uhum. Se o Neymar, por acaso, chegasse e dissesse que, olha, eu não quero jogar a Copa do Mundo porque eu tô com a cabeça, eu não tô bem da cabeça, enfim. O que é um problema, o problema de saúde mental, tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a gente, e que a questão da depressão, a questão as doenças invisíveis, né, a saúde mental é um negócio muito sério, né? Sem dúvida. Muito sério mesmo. E tem tratamento, né? Felizmente tem tratamento. E ainda existe muito preconceito em relação a isso, porque as pessoas têm vergonha de dizerem. Sim. Então é importante quando uma pessoa pública, uma pessoa notória, ela que tem notoriedade, ela fala a respeito. Agora, você imagina se é o Neymar que toma esse posicionamento. Certamente ele seria criticado, diria que seria pipoqueiro, que amarelou e a coisa toda, por causa desse complexo de vira-lata. É verdade. Cereto, infelizmente não temos mais tempo. Eu quero agradecer muito você pela sua atenção, pela sua disponibilidade de tempo para bater esse papo com a gente, com os ouvintes aqui do Vale do Paraíba. É sempre bom ouvi-lo, e siga forte no canal do Cereto, que tá muito legal, tá muito bom, e rumo aos milhões de seguidores lá, tá bom, Cereto? Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Vieira, muito obrigado pelo carinho. Devagarzinho a gente anda e em breve teremos novidades. Se precisar é só ligar, que eu tô por aqui. Valeu, Cereto, abração. Valeu, um abraço. Abraço. Conversamos com Carlos Cereto, jornalista esportivo, ex-Sport TV, gente da melhor qualidade. Vocês que acompanharam puderam perceber o quanto ele é gente boa. Na TV ele já era tão gente boa, e aqui com os ouvintes da rádio CBN Vale não foi diferente, tá certo? Bate-papo bacana para você, ouvinte, aqui do Parada dos Esportes CBN Vale. 4:30 em ponto, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai na sequência com o repórter CBN, depois tem o melhor de todos, o Valtencir Vicente, que chega para atualizar as informações, tem o Felipe Esboril também, tem o Humberto Ferretti, tem muita coisa boa aqui.